Vamos começar o programa já então falando de saúde, porque a Anvisa aprovou um remédio para tratamento de diabetes tipo 2. A gente está com a reportagem da CNN aí na tela. Um remédio com efeito superior ao Ozempic. Inclusive tem o QR Code aí na tela se você quiser acessar essa reportagem no site da CNN Brasil ou outras reportagens também. A gente vai conversar com o Dr. Levimar Araújo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, já. Mas antes eu queria mostrar para vocês, o doutor já está aqui conectado com a gente. Doutor, só para a gente entender os números de diabetes pelo mundo e também entender o cenário de diabetes tipo 2, eu já te pergunto, mas olha aí, a gente tem hoje 537 milhões de adultos vivendo com diabetes no mundo. A previsão é de 784 milhões de pessoas até 2045. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente tem uma próxima tela agora para entender também, aqui no Brasil são quase 17 milhões de brasileiros com diabetes, né? E 90% dos casos são de diabetes tipo 2. Doutor Levimar, primeiro, bem-vindo ao Popverso. A gente vai falar já sobre esse novo medicamento, né? Entender um pouco o que significa isso, né? Para quem tem diabetes tipo 2. Mas vamos entender primeiro o que é diabetes tipo 2, né, doutor? Porque a gente sempre fala as pessoas que vivem com diabetes, mas tem a diabetes tipo 1 e a tipo 2. O que é a tipo 2? Quais são os sintomas? Quem são essas pessoas hoje vivendo com essa doença? Primeiro, um prazer estar falando com você, Mari. Muito bom estar aqui no seu programa, aqui na CNN. A Sociedade Brasileira de Diabetes fica muito feliz com a chegada de novos medicamentos, né? E a gente fala isso com muito carinho. Eu vou te explicar de uma maneira muito simples. Diabetes significa passar através de. Então, passar através do rim, no nosso caso, diabetes mellitus, é urinar. Então, a palavrinha diabetes significa urinar. Diabetes mellitus. Mellitus significa doce. Urinar, doce. Urinar, mel. Urinar, glicose. Então, isso é o diabetes. Nós temos vários tipos de diabetes. E os mais conhecidos são justamente o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. O tipo 1 é da criança. Falta para aquela criança um hormônio chamado insulina. Já no tipo 2, que tem um fator hereditário, está relacionado à obesidade, se essa insulina a gente chamá-la de chave, o tipo 2 é a fechadura. Então, no tipo 2, você tem como se perdesse, entupisse essa região, né, por exemplo, do abdômen, de gordura. Então, você tem uma resistência à ação da insulina. Isso faz com que o diabético tipo 2 produza mais insulina. E muita insulina faz ele ganhar peso também. Então, vira um ciclo vicioso. Então, o tipo 1 é um indivíduo que não tem insulina, é magrinho, e o tipo 2 está correlacionado com a obesidade. Doutor, enquanto o senhor estava falando, a gente estava ali com imagens na tela, né? E aí apareceu o nome do Ozempic ali, que é um nome que a gente vem ouvindo bastante ultimamente, que é um medicamento para tratar diabetes, mas que muita gente vem usando para emagrecer. Antes de a gente entender um pouco mais sobre esse medicamento que tem um efeito superior ao Ozempic, né, que foi aprovado pela Anvisa agora, eu queria só que a gente relembrasse um pouco o risco, né, de usar esses medicamentos. Afinal, esse novo medicamento ele também é uma injeção, ele também tem que ser usado ali com dieta, com exercício, com uma vida saudável. Mas no caso do Ozempic, quais são os alertas que a gente precisa trazer hoje? Porque a discussão ainda continua, né? Na verdade, o Ozempic, até para a gente entender, quando a gente passa o alimento pelo trato gastrointestinal, lá no finalzinho do ilho, que depois nós temos o estômago, o duodeno, né? Então nós temos o ilho lá no finalzinho, intestino delgado, né? Nós temos umas células chamadas células K, que produzem um hormônio, um peptídeo chamado GIP, e as células L, que produzem o GLP-1. O Ozempic e várias outras medicações, ele é similar a esse GLP-1. O que esse GLP-1 faz? Quando o alimento está passando, ele é responsável por 60% da secreção de insulina. Esse hormônio que eu falei que é um anabolizante e que vai absorver o nosso carboidrato. Então, ele vai no pâncreas, estimula a secreção de insulina, 60% dessa secreção de insulina no pós-prandial é via esse GLP-1. O Ozempic é o GLP-1. Então, esse medicamento tem esse efeito de melhorar o controle da glicose depois da refeição, que é um fator dificultador para o diabetes do tipo 2. E ele também bloqueia um outro hormônio do pâncreas, chamado glucagon.
que faz a glicose subir. Só que além desses efeitos todos, Mari, para ficar mais claro para você e para os nossos telespectadores, ele vai no estômago e retarda o esvaziamento gástrico. O que quer dizer isso? Ele deixa o nosso estômago cheio. Se você, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, se você tem, por exemplo, você comeu um pãozinho de queijo e tomou essa medicação, você vai ficar satisfeito e isso te ajuda a emagrecer, você não vai conseguir comer mais. Tá? Então, o Ozempic e várias outras medicações, o Ozempic é a semaglutida. Ele funciona, é um análogo, é uma medicação parecida com esse GLP-1. Ficou claro? Agora, a gente está falando desse remédio, que foi aprovado, que a Anvisa diz que tem um efeito superior ao Ozempic para o tratamento de diabetes tipo 2, é o tal do tirzepatida. Ele já está liberado nos Estados Unidos, na Europa, também é uma injeção, a gente está com a reportagem mais uma vez aí na tela, mas ele ainda não está disponível para comercialização, ele ainda precisa passar pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos para regular o preço aqui no Brasil, isso leva em torno de 90 dias. Mas para quem está ouvindo agora, quem está assistindo a gente e tem diabetes tipo 2, qual é a novidade com esse remédio? Quando eu falei do Ozempic, até para você entender de uma maneira mais fácil, ele é uma medicação semelhante a esse GLP-1. A tirzepatida, ela é uma medicação que é um análogo duplo. Ele tem o GIP das células K e o GLP-1. Então, ele tem duas medicações. Isso faz um efeito que a gente chama na medicina de um efeito cinético. Ele é potencializado. Então, nós vamos... primeiro, por isso que precisa do médico fazer essa prescrição. A gente leva até 6 meses para chegar na dose plena. A gente começa com uma dose baixinha, igual tem que ser com o Ozempic e os demais medicamentos, e a gente vai aumentando progressivamente, paulatinamente, para o paciente não ter os efeitos colaterais. Então, é um análogo duplo, e o Ozempic é um análogo único. Uma boa notícia, então, doutor, dá para a gente dizer que esse novo medicamento, ele traz, de repente, uma novidade interessante para quem tem diabetes tipo 2? Excelente notícia para quem tem diabetes tipo 2, que ele pode reduzir até 25% do nosso peso total. Alguns estudos mostram até mais. Então, nós estamos já conversando sobre essa medicação, já foram feitos ensaios clínicos, os efeitos colaterais são semelhantes a todos esses análogos que nós citamos anteriormente. Então, pode dar um pouquinho de náusea, até vômitos, por isso que a dosagem inicial tem que ser uma dosagem pequenininha e vamos aumentando. A gente está com uma expectativa muito boa. Posso dar um spoiler para você então, Mari, no seu programa, que não foi falado em programa nenhum ainda? Certeza, doutor. Estou aqui para isso. Adoro spoilers. Pode falar. Então, você se prepara aí. Nesse último congresso agora, o Congresso Americano de Diabetes, nós já falamos do análogo triplo. Está chegando o duplo, mas vai vir o análogo triplo. Triplo já está em experimento, então logo, logo nós vamos ter notícias melhores ainda, que vai poder emagrecer até 35%, 40% do nosso peso total, equivalente a uma cirurgia bariátrica. E todos esses medicamentos serão discutidos no próximo Congresso Brasileiro de Diabetes, que ocorrerá do dia 25 ao dia 28, aqui na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, nós médicos estaremos discutindo todas essas medicações, com estudos novos. Então, aguardem novidades. Eu tenho certeza que no final do ano você vai me chamar de novo para o seu programa. Eu ia falar bem isso, viu, doutor? Quando tiver novidade, aí o senhor avisa e a gente conversa mais uma vez aqui no Pop Verso. Obrigada, viu? Um grande prazer, um abraço e parabéns aí pelo programa.